Ninguém aguentava a filha do bilionário. Ela testava, desafiava e humilhava qualquer adulto. Até que uma garçonete descobriu seu segredo e fez algo que mudou tudo. O que aconteceu deixou o pai sem palavras. Eduarda chegou ao restaurante Belle Époque naquela manhã de terça-feira sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O estabelecimento mais exclusivo da cidade fervilhava com a movimentação típica do horário de almoço, quando executivos importantes fechavam negócios milionários entre pratos sofisticados e vinhos caros. Ela ajeitou o avental azul marinho e se preparou para mais um dia de trabalho, sem saber que em algumas horas estaria enfrentando o maior desafio da sua carreira. O Belle Époque não era um restaurante qualquer. Era o tipo de lugar onde ministros jantavam com empresários, onde celebridades se escondiam atrás de menus que custavam mais que um salário mínimo, onde cada detalhe era pensado para impressionar pessoas que já tinham visto de tudo na vida. Eduarda trabalhava ali há 2 anos, sempre discreta, sempre eficiente, sempre invisível para a clientela que frequentava aqueles salões dourados. "Eduarda, mesa 15 precisa de atenção", gritou Carlos, o maître, enquanto organizava as reservas do dia. "Chegou uma família importante. Trata bem deles." Ela acenou e se dirigiu para a área de espera, onde um homem elegante aguardava com uma criança. Rodrigo Valente era exatamente o tipo de cliente que o Belle Époque atraía. Terno italiano impecável, relógio que valia mais que um apartamento, aquela postura confiante de quem estava acostumado a ter todos os seus desejos atendidos imediatamente. Mas foi a menina ao lado dele que chamou a atenção de Eduarda. Valentina tinha cabelos loiros cacheados, olhos azuis inteligentes e uma expressão que misturava tédio com algo que parecia desafio. Não era uma criança comum. Havia algo na postura dela, na forma como observava tudo ao redor, que sugeria uma mente funcionando em alta velocidade. Ela folheava um livro que parecia complexo demais para uma criança da idade dela, ignorando completamente o ambiente luxuoso que a cercava. "Boa tarde, Sr. Valente." Eduarda se apresentou com o sorriso profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. "Sua mesa está pronta." Rodrigo assentiu sem muito interesse. Mas Valentina levantou os olhos do livro e estudou Eduarda de cima a baixo, como se estivesse fazendo algum tipo de avaliação mental. Havia algo perturbador naquele olhar, uma inteligência que parecia deslocada em uma criança tão pequena. "Papai, este lugar é entediante", Valentina declarou em voz alta, fazendo alguns clientes se virarem. "A decoração é previsível, a música é clichê, e aposto que o cardápio não tem nada interessante." Rodrigo fechou os olhos por um momento, claramente constrangido. "Valentina, por favor, não comece." "Começar o quê? Falar a verdade?" A menina guardou o livro na bolsinha e se levantou. "Você me trouxe aqui porque acha que lugar caro vai me impressionar. Mas eu já li sobre a psicologia por trás de restaurantes de luxo. É tudo manipulação sensorial básica." Eduarda piscou, surpresa. Aquela não era uma conversa comum entre pai e filha. A criança falava com um vocabulário que muitos adultos não dominavam, mas havia algo mais ali. Uma frustração profunda, como se ela estivesse cansada de um mundo que não conseguia acompanhar seu ritmo mental. Durante o caminho até a mesa, Valentina fez mais 3 observações que deixaram Eduarda intrigada. Comentou sobre a acústica do ambiente, criticou a escolha das flores na decoração e apontou uma falha na organização do espaço que, de fato, Eduarda nunca havia notado, mas que fazia total sentido. "Ela é sempre assim?" Eduarda perguntou discretamente para Rodrigo, enquanto puxava a cadeira para Valentina. "Você não faz ideia", ele suspirou. "Já passamos por 12 garçons diferentes este mês. Nenhum consegue aguentar uma refeição completa com ela." "Por que não conseguem?" "Porque ela..." Rodrigo hesitou, olhando para a filha que já estava analisando o cardápio com cara de desaprovação. "Ela testa todo mundo. Faz perguntas impossíveis, aponta inconsistências, corrige informações. Os funcionários ficam nervosos e cometem erros. Aí ela fica ainda mais irritada." Naquele momento, Lucas, um dos garçons mais experientes do restaurante, se aproximou da mesa com confiança. Ele havia servido presidentes de multinacionais, celebridades internacionais, políticos poderosos.
Uma criança não seria problema para alguém com sua experiência. Boa tarde, pequena princesa, Lucas disse com aquele tom condescendente que adultos costumam usar com crianças. O que a linda menina gostaria de comer hoje? Valentina levantou os olhos do cardápio lentamente e Eduarda percebeu que algo perigoso estava prestes a acontecer. Havia uma faísca naquele olhar azul que não prometia nada de bom. Primeiro, Valentina disse com uma calma assustadora: eu não sou uma princesa. Princesas são figuras históricas ou fictícias que representam estruturas monárquicas ultrapassadas. Segundo, minha aparência física não deveria ser relevante para o atendimento gastronômico. Terceiro, você está usando um tom infantilizante que demonstra sua incapacidade de me tratar como uma pessoa inteligente. Lucas piscou várias vezes, claramente perdido. Desculpe, eu só estava sendo educado. Educação não significa subestimação intelectual, Valentina continuou, sem levantar a voz, mas com uma precisão cirúrgica que cortava mais fundo que qualquer grito. Agora, sobre o cardápio. Vocês têm informações sobre a origem dos ingredientes? Métodos de preparo? Valores nutricionais? Ou vou ter que me contentar com descrições vagas e nomes franceses mal pronunciados? Rodrigo afundou na cadeira. Valentina, por favor. Por favor, o quê, papai? Fingir que sou burra para não incomodar os adultos? Pretender que não percebo quando alguém está me tratando como um bichinho de estimação fofo? Lucas olhou para Rodrigo com desespero. Depois para Eduarda, procurando algum tipo de socorro. Ele havia perdido completamente o controle da situação e nem sabia como isso tinha acontecido. Sabe o que mais me irrita? Valentina continuou, agora se dirigindo diretamente a Lucas. Vocês sempre ficam nervosos quando uma criança demonstra inteligência. Como se fosse algo assustador, como se eu fosse um alienígena. Depois ficam bravos quando eu fico impaciente com a incompetência de vocês. Valentina! Rodrigo tentou intervir, mas a filha não havia terminado. Você quer saber o que eu gostaria de comer? Algo que você provavelmente nem sabe pronunciar, preparado por um chefe que entenda a complexidade dos sabores, servido por alguém que não me trate como uma decoração da mesa. Lucas estava visivelmente abalado. Suas mãos tremiam ligeiramente quando ele tentou anotar o pedido no bloquinho. Eu posso chamar outro garçom. Pode chamar quantos quiser, Valentina disse, voltando a atenção para o livro. O resultado será o mesmo. Vocês todos fazem as mesmas suposições erradas sobre mim. Foi nesse momento que Eduarda entendeu o que estava acontecendo. Não era birra, não era má educação. Era uma criança extremamente inteligente, frustrada por viver em um mundo de adultos que não conseguiam acompanhar seu nível de raciocínio, tratando-a como se ela fosse uma boneca decorativa. Lucas se afastou da mesa, claramente derrotado. Márcio, outro garçom experiente, tentou a sorte alguns minutos depois, mas durou ainda menos. Valentina fez 3 perguntas sobre a preparação do risoto que ele não soube responder. Apontou um erro na descrição de um dos pratos e ainda corrigiu sua pronúncia de uma palavra em italiano. Papai, Valentina disse quando Márcio se retirou constrangido. Você pode me explicar por que continuamos vindo a lugares onde as pessoas fingem saber coisas que não sabem? Valentina, eles estão tentando ser gentis com você. Gentileza não compensa ignorância. E fingir conhecimento que não se tem é desonestidade intelectual. Eduarda observou tudo à distância, fascinada. Aquela criança não era problemática no sentido tradicional. Era uma mente brilhante presa em um corpo pequeno, em um mundo que não estava preparado para lidar com sua capacidade intelectual. Cada ataque dela era, na verdade, um teste. Ela estava procurando alguém que pudesse estar à altura da conversa que ela queria ter. Carlos, Eduarda se aproximou do maître. Posso tentar atender aquela mesa? Carlos olhou para ela como se tivesse perdido a sanidade. Eduarda, você viu o que aconteceu com Lucas e Márcio? Essa criança é impossível. Vou ter que pedir para eles saírem se continuar assim. Deixa eu tentar, por favor. Por que você quer se submeter a isso? Eduarda olhou mais uma vez para Valentina, que continuava lendo seu livro com aquela expressão de tédio inteligente. Porque eu acho que entendi qual é o problema dela. Qual? Ela não está sendo mal educada. Está sendo subestimada.
E isso deve ser muito frustrante para uma criança como ela. Carlos balançou a cabeça. Está bem. Mas quando ela te humilhar também, não venha reclamar. Eduarda respirou fundo e se aproximou da mesa. Rodrigo a viu chegando e fez uma expressão de desculpas antecipadas. Valentina nem levantou os olhos do livro. Olá, Eduarda disse simplesmente. Meu nome é Eduarda. Posso saber o que você está lendo? Valentina pausou. Pela primeira vez desde que havia chegado ao restaurante, alguém não tinha começado uma conversa falando sobre comida, sobre como ela era bonita ou sobre o que ela queria pedir. Alguém havia demonstrado interesse genuíno em algo que realmente importava para ela. Ela levantou os olhos devagar, estudando Eduarda com uma nova curiosidade. É um livro sobre neurociência cognitiva. Você sabe o que isso significa? Sei que tem a ver com como o cérebro processa informações e forma pensamentos, mas confesso que não sei os detalhes. Você poderia me explicar? A pergunta pegou Valentina completamente desprevenida. Nenhum adulto jamais havia pedido para ela explicar algo que estava estudando. Geralmente mandavam ela guardar o livro e prestar atenção na conversa dos adultos. Você quer mesmo saber? Quero mesmo. E pela primeira vez naquela tarde, Valentina sorriu. Valentina fechou o livro devagar, como se estivesse avaliando se Eduarda merecia sua atenção. Havia algo diferente naquela garçonete. Algo que a fazia hesitar antes de disparar uma das suas respostas afiadas que costumavam deixar os adultos sem palavras. Neurociência cognitiva estuda como nosso cérebro processa pensamentos complexos, Valentina começou, ainda testando o terreno. A maioria das pessoas acha que pensar é algo simples, mas na verdade é o processo mais sofisticado que existe no universo. Eduarda se inclinou ligeiramente para frente, demonstrando interesse genuíno. Isso é fascinante. E você consegue entender tudo que está escrito aí? Entendo a maior parte. Algumas palavras técnicas eu preciso pesquisar, mas o conceito geral faz sentido para mim. Valentina pausou, observando a reação de Eduarda. A maioria dos adultos fica incomodada quando eu falo sobre essas coisas. Por que ficam incomodadas? Pela primeira vez, Valentina pareceu genuinamente surpresa com uma pergunta. Ninguém nunca havia perguntado por que os adultos reagiam mal à sua inteligência. Sempre assumiam que o problema estava nela. Porque eles acham que crianças deveriam falar sobre bonecas e desenhos animados. Valentina respondeu, sua voz carregando uma frustração que ia muito além da idade. Quando eu faço perguntas que eles não sabem responder, ficam constrangidos. Aí ficam bravos comigo como se a culpa fosse minha por ser curiosa. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Aquela conversa estava tocando em feridas que ele preferia não examinar muito de perto. E o que você gostaria que eles fizessem? Eduarda perguntou, puxando uma cadeira para se sentar na altura de Valentina. A pergunta pegou a menina completamente desprevenida. Seus olhos se arregalaram, como se alguém tivesse acabado de falar uma língua alienígena. Ninguém nunca havia perguntado o que ela queria. Sempre diziam o que ela deveria querer. Eu gostaria que eles conversassem comigo de verdade, Valentina disse, a voz saindo mais baixa, quase vulnerável. Que fizessem perguntas interessantes. Que admitissem quando não soubessem algo, em vez de inventar respostas ou mudar de assunto. Como que tipo de perguntas interessantes? Valentina se animou visivelmente. Como por que o céu é azul, mas não por causa da resposta óbvia sobre dispersão da luz. Quero saber por que nossos olhos evoluíram para perceber essa cor específica como azul. Ou por que algumas pessoas conseguem resolver problemas matemáticos mentalmente e outras não. Ou como é possível que eu esteja pensando em uma coisa, mas minha boca está falando outra. Eduarda sorriu genuinamente. Essas são perguntas incríveis. E você tem teorias sobre as respostas? Tenho algumas hipóteses, Valentina disse, seus olhos brilhando com uma excitação que Rodrigo não via há meses. Sobre a matemática mental, por exemplo, acho que tem a ver com como cada cérebro organiza padrões espaciais. Valentina, Rodrigo interrompeu, claramente desconfortável com a direção da conversa. A moça precisa anotar nosso pedido. Na verdade, Eduarda disse calmamente, eu tenho tempo. Gostaria muito de ouvir sua teoria sobre padrões espaciais, Valentina. A menina olhou para Eduarda como se ela tivesse acabado de realizar um milagre.
Você quer mesmo ouvir? Quero mesmo. Mas que tal se fizermos assim? Você me explica sua teoria enquanto eu anoto o que vocês gostariam de comer. Assim podemos conversar sobre as duas coisas. Valentina assentiu animadamente e começou a explicar sua teoria sobre como diferentes tipos de cérebro processam informações matemáticas de formas distintas. Enquanto falava, Eduarda fazia perguntas inteligentes que demonstravam que ela estava realmente prestando atenção, ao mesmo tempo em que suavemente guiava a conversa para incluir escolhas do cardápio. Isso faz muito sentido, Eduarda disse enquanto anotava. É como se cada pessoa tivesse um tipo diferente de processador mental. Falando nisso, que tipo de sabores seu processador prefere? Algo mais suave ou você gosta de combinações complexas? Eu adoro quando os sabores criam camadas. Valentina respondeu empolgada. Como quando você morde algo e primeiro sente uma coisa, depois outra completamente diferente. É como uma sinfonia, mas na boca. Perfeito. Temos um prato aqui que é exatamente assim. Risoto de parmesão com redução de vinho do Porto e castanhas caramelizadas. Cada garfada tem 3 ondas de sabor diferentes. Rodrigo observava a interação com uma mistura de alívio e espanto. Pela primeira vez em meses, sua filha estava se comportando como uma criança normal, animada, curiosa, mas não agressiva ou desafiadora. Como você sabia que ela ia gostar dessa descrição? Ele perguntou baixinho para Eduarda, porque ela me disse exatamente o que procurava. A maioria das pessoas não escuta de verdade as crianças. Elas falam, mas ninguém presta atenção no que estão realmente comunicando. Nesse momento, Márcio, o garçom que havia tentado atender a mesa antes, passou por perto carregando uma bandeja. Valentina o viu e seu comportamento mudou instantaneamente. Ah, você é o homem que disse que o risoto era preparado no melhor estilo italiano tradicional, ela disse, sua voz voltando ao tom afiado. Você sabia que risoto foi inventado no norte da Itália no século XVI, mas a versão que vocês servem aqui é uma adaptação francesa do século XIX? Márcio ficou vermelho. A gente usa a receita que... E quando você disse que o vinho do Porto era da melhor qualidade, você estava se referindo a qual safra específica? Porque a qualidade varia drasticamente dependendo do ano e da região de Douro de onde vem. Valentina. Rodrigo tentou intervir, mas Eduarda fez um gesto discreto para ele esperar. Márcio. Eduarda disse calmamente. Valentina está fazendo perguntas legítimas. Se você não souber as respostas, não tem problema nenhum em dizer que vai verificar com o chefe. Márcio olhou para Eduarda como se ela tivesse perdido a sanidade. Mas ela é uma criança. E daí? Valentina retrucou, sua voz ficando mais alta. Ser criança significa que eu não posso querer informações precisas sobre o que vou comer? Não é isso, pequena. Não me chame de pequena. Valentina explodiu. Meu cérebro não é pequeno. Minhas perguntas não são pequenas. Por que vocês acham que idade determina inteligência? O restaurante inteiro ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para a mesa 15, onde uma criança estava dando uma lição de humildade em um adulto. Valentina, Eduarda disse suavemente. Respira fundo comigo. A menina olhou para ela, os olhos brilhando de frustração e lágrimas contidas. Respira comigo, Eduarda repetiu, fazendo movimentos lentos de respiração. Quando ficamos muito irritadas, nosso cérebro libera substâncias que dificultam o pensamento claro. Vamos oxigenar bem o cérebro para ele funcionar no máximo. Valentina seguiu os movimentos de respiração, suas mãos parando de tremer. Agora, Eduarda continuou. Vamos ajudar o Márcio a entender por que suas perguntas são importantes. Márcio, Valentina não está tentando te humilhar. Ela genuinamente quer saber sobre a comida que vai consumir. É assim que a mente dela funciona. Ela precisa de detalhes para se sentir confortável. Márcio olhou para Valentina com uma expressão completamente diferente. Desculpa, eu não sabia que eu era inteligente. Valentina terminou a frase, mas dessa vez sem agressividade. Todo mundo assume que crianças fazem perguntas bobas só para chamar atenção. Suas perguntas não são bobas, Márcio admitiu. São mais complexas que as da maioria dos adultos que atendo aqui. Pela primeira vez, Valentina sorriu para ele.
Obrigada por admitir isso. Rodrigo estava observando toda a interação com a boca ligeiramente aberta. Como você fez isso? Ele perguntou para Eduarda. Fiz o quê? Ela estava prestes a ter uma de suas crises e você conseguiu acalmá-la em segundos. Eu só validei os sentimentos dela e expliquei para o Márcio qual era o real problema. Papai, Valentina se virou para o pai. Você entende agora por que eu fico irritada? Rodrigo hesitou. Pela primeira vez, ele realmente estava vendo a situação do ponto de vista da filha. Você fica frustrada porque as pessoas subestimam sua capacidade de entendimento? Exatamente, Valentina disse animada. E quando eu mostro que entendo coisas complexas, elas ficam incomodadas. Como se eu estivesse fazendo algo errado por ser inteligente. Mas por que você testa todo mundo? Por que não explica simplesmente que é mais inteligente que outras crianças? Valentina ficou quieta por um momento. Porque quando eu falo isso, os adultos dizem que estou sendo arrogante. Então eu prefiro deixar eles descobrirem sozinhos. Se eles passam no meu teste, significa que conseguem me ver de verdade. E qual é seu teste? Eduarda perguntou, genuinamente curiosa. Eu faço perguntas que exigem conhecimento real, não respostas decoradas. E observo se a pessoa fica irritada quando eu demonstro que sei mais que ela, ou se fica interessada em aprender junto comigo. Rodrigo engoliu em seco. E eu? Passo no seu teste? Valentina olhou para o pai com uma expressão que misturava carinho e tristeza. Papai, você nem tenta fazer o teste. Você sempre muda de assunto quando eu começo a falar sobre coisas que me interessam. A frase atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Ele percebeu que havia passado meses evitando conversas reais com a própria filha, tratando sua inteligência como um inconveniente a ser gerenciado, não como um presente a ser celebrado. Valentina, ele disse, a voz embargada, me perdoa, eu não sabia que estava fazendo isso. Não precisa pedir perdão, papai. Precisa começar a me escutar de verdade. Eduarda observou pai e filha se reconectando e soube que algo fundamental havia mudado naquela mesa. Mas também percebeu que aquela era apenas a primeira camada de uma situação muito mais complexa. Valentina, ela disse suavemente, posso fazer uma pergunta pessoal? A menina assentiu. Você sempre foi assim? Sempre precisou testar os adultos? Valentina hesitou, olhando rapidamente para o pai antes de responder. Não, eu costumava confiar que os adultos sabiam o que estavam fazendo. Mas depois que... Ela parou, mordendo o lábio. Depois que o quê? Eduarda perguntou gentilmente. Depois que eu descobri que os adultos mentem, mesmo quando pensam que estão me protegendo. A resposta caiu como uma bomba na mesa. Rodrigo empalideceu e Eduarda percebeu que haviam chegado ao verdadeiro núcleo do problema. Que tipo de mentiras, Valentina? A menina olhou para o pai com olhos que pareciam velhos demais para sua idade. As mentiras sobre por que mamãe não está mais aqui. O silêncio que se instalou na mesa 15 era tão pesado que parecia sugar todo o ar ao redor. Valentina havia soltado a bomba que Rodrigo tentava evitar há meses e agora não havia mais como fugir da conversa que ele temia ter. Que mentiras sobre sua mãe, Valentina? Eduarda perguntou suavemente, percebendo que estava pisando em terreno delicado, mas sabendo que era fundamental para entender a criança à sua frente. Valentina olhou para o pai com uma expressão que misturava mágoa com desapontamento. Papai sempre diz que mamãe teve que viajar ou que está cuidando de coisas importantes longe daqui. Mas eu sei que não é verdade. Rodrigo fechou os olhos, como se estivesse reunindo coragem para enfrentar algo que vinha evitando há muito tempo. Valentina, nós já conversamos sobre isso. Não, papai. Você fala, eu escuto, mas nunca conversamos de verdade. A voz da menina saiu firme. Mas Eduarda percebeu a tristeza profunda por trás das palavras. Você acha que eu não percebo quando você muda de assunto toda vez que eu pergunto quando mamãe vai voltar? Eduarda sentiu o coração apertar. Estava começando a entender por que Valentina havia se tornado tão desconfiada dos adultos. Por que testava todo mundo que se aproximava dela. Senhor Rodrigo, ela disse gentilmente, posso sugerir algo? Que tal se vocês dois conversarem de verdade sobre isso? Às vezes é mais fácil falar na presença de alguém neutro. Você não entende, Rodrigo disse, a voz saindo áspera. Ela é muito nova para compreender certas coisas. Eu estou tentando protegê-la. Proteger de quê?
Valentina explodiu, batendo a pequena mão na mesa. Da verdade? Papai, eu leio livros de neurociência. Você acha mesmo que não consigo entender o que aconteceu com a mamãe? A pergunta atingiu Rodrigo como um raio. Ele olhou para a filha. Realmente olhou. E pela primeira vez, viu não uma criança que precisava ser protegida da realidade, mas uma mente brilhante que estava sendo subestimada e, pior ainda, enganada pelas pessoas em quem mais confiava. O que você acha que aconteceu? Ele perguntou, a voz trêmula. Valentina respirou fundo e Eduarda viu lágrimas se formando nos olhos azuis da menina. Eu acho que a mamãe não vai mais voltar. Para sempre. E você não tem coragem de me contar porque pensa que eu vou quebrar igual a um brinquedo. O restaurante ao redor parecia ter desaparecido. Existia apenas aquela mesa, aquele pai desesperado e aquela criança que estava forçando uma conversa que deveria ter acontecido há muito tempo. Valentina, Rodrigo começou, mas não conseguiu continuar. Papai, por favor, ela disse, e pela primeira vez soou como uma criança normal, vulnerável, precisando do conforto do pai. Só me conta a verdade. Eu prometo que não vou ficar brava com você. Eu só preciso saber. Eduarda viu Rodrigo lutando consigo mesmo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Valentina, ela disse suavemente, posso contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha sua idade? A menina assentiu, enxugando os olhos com a manga da blusa. Quando eu era pequena, minha mãe também precisou partir. E sabe o que os adultos fizeram? Exatamente a mesma coisa que seu pai está fazendo. Ficaram inventando histórias, dizendo que ela tinha viajado, que ia voltar logo. Rodrigo olhou para Eduarda com surpresa. Não esperava que a garçonete compartilhasse algo tão pessoal. E como você se sentia quando eles faziam isso? Valentina perguntou, completamente focada na história. Eu me sentia burra, como se não fosse inteligente o suficiente para merecer a verdade. E isso me deixava muito mais triste do que a própria situação, porque eu não conseguia confiar em ninguém. Exatamente, Valentina disse, animando-se. É exatamente assim que eu me sinto, como se todo mundo achasse que meu cérebro não funciona direito. Mas sabe o que aconteceu quando finalmente alguém me contou a verdade? O quê? Eu consegui começar a processar o que tinha acontecido de verdade. E descobri que era muito mais forte do que os adultos imaginavam. As crianças sempre são mais fortes do que os adultos acham. Eduarda se virou para Rodrigo. Senhor Rodrigo, Valentina não é uma criança comum. Ela é excepcionalmente inteligente e sensível. Esconder a verdade dela não está protegendo-a. Está fazendo com que ela se sinta isolada e desconfiada. Rodrigo olhou para a filha, que o observava com uma expectativa dolorosa nos olhos. Pela primeira vez em meses, ele realmente viu o que estava fazendo. Não estava protegendo Valentina. Estava protegendo a si mesmo da dor de ter que explicar algo que ele próprio ainda não havia processado completamente. Valentina, ele disse finalmente, a voz quebrada. Sua mãe não vai voltar. Ela partiu para sempre. A menina ficou muito quieta por um momento, absorvendo as palavras que havia esperado tanto tempo para ouvir. Ela ficou muito doente? Perguntou com uma maturidade que partiu o coração de Rodrigo. Ficou. E os médicos fizeram tudo o que puderam, mas não conseguiram salvá-la. E você não me contou porque achou que eu ia ficar muito triste? Eu achei que você era pequena demais para entender. E eu mesmo estava com muita dificuldade para aceitar. Valentina ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Eduarda e Rodrigo esperaram, respeitando o tempo que ela precisava para organizar os pensamentos. Papai, ela disse finalmente. Eu já sabia. Meu cérebro havia chegado a essa conclusão há muito tempo, mas eu precisava que você confirmasse. Como você sabia? Porque você ficou diferente. Você parou de falar sobre a mamãe naturalmente. Parou de contar histórias dela. E sempre que eu perguntava, você ficava com aquela expressão de quem estava escondendo algo ruim. Rodrigo se deu conta de que havia subestimado completamente a capacidade de observação da filha. Além disso, Valentina continuou. Eu ouvi você chorando no seu quarto algumas noites. E vi você escondendo as fotos dela. Meu Deus! Rodrigo murmurou. Eu pensei que estava te protegendo, mas na verdade estava te excluindo do processo. Exatamente. E isso me deixou muito mais assustada do que saber a verdade deixaria.
Eduarda observava a conversa com lágrimas nos olhos. Estava testemunhando algo extraordinário. Uma criança ensinando a um adulto como processar perda de forma saudável. Valentina, Rodrigo disse, estendendo a mão para tocar a da filha. Me perdoa por ter tratado você como se fosse frágil demais para a verdade. Te perdoo, papai, mas preciso que você prometa uma coisa. Qualquer coisa. Promete que não vai mais me esconder coisas importantes? Que vai confiar na minha capacidade de entender situações difíceis? Prometo. Valentina se levantou da cadeira e foi abraçar o pai. Foi a primeira vez em meses que eles tiveram um momento de conexão genuína. Eu sinto muita saudade dela, Valentina sussurrou no ouvido do pai. Eu também, minha filha. Muito. Mas eu não quero que você fique triste toda vez que eu falar sobre ela. Eu quero poder contar histórias da mamãe e ver você sorrir, não ficar preocupado. Rodrigo abraçou a filha com mais força. Você tem razão. Sua mãe adoraria saber que você está crescendo tão inteligente e corajosa. Eduardo estava limpando os próprios olhos discretamente quando percebeu que várias pessoas nas mesas ao redor haviam parado de comer para observar aquela conversa. Não era curiosidade mórbida. Era o reconhecimento de algo raro e bonito. Uma família se reconectando através da honestidade. Eduarda! Valentina se virou para ela, ainda abraçada com o pai. Obrigada por me ajudar a ter essa conversa com meu papai. Não foi nada, Valentina. Foi sim. Você fez uma coisa que ninguém nunca fez antes. O quê? Você me tratou como uma pessoa inteligente que merecia respostas honestas. E ajudou meu pai a perceber que eu sou mais forte do que ele imaginava. Rodrigo olhou para Eduarda com uma gratidão profunda. Como você sabia exatamente o que dizer? Porque eu passei pela mesma coisa que Valentina. E lembro como era desesperador ser subestimada pelos adultos que eu mais amava. O que aconteceu no seu caso? Como você superou? Eduarda hesitou. Não costumava falar sobre sua história pessoal com clientes, mas sentia que aquela família precisava ouvir. Minha mãe partiu quando eu tinha 6 anos. E por muito tempo, ninguém me explicou direito o que havia acontecido. Eu cresci achando que era culpa minha, que eu tinha feito algo errado que a fez ir embora. Nossa! Valentina disse, voltando para sua cadeira, mas mantendo a mão do pai. Isso deve ter sido horrível. Foi. Até que uma professora especial me explicou que às vezes as pessoas partem não porque querem, mas porque não têm escolha. E que o amor que elas deixaram continua vivo em nosso coração. E continua mesmo? Valentina perguntou, precisando da confirmação. Continua sim. Cada vez que você faz algo que deixaria sua mãe orgulhosa, o amor dela fica mais forte dentro de você. Valentina sorriu pela primeira vez desde o início daquela conversa difícil. Então, toda vez que eu uso minha inteligência para algo bom, estou honrando a memória da mamãe? Exatamente. Papai, ela se virou para Rodrigo. A partir de agora, quando eu fizer perguntas inteligentes ou quiser conversar sobre coisas complexas, você vai lembrar que estou fazendo isso porque a mamãe me ensinou a ser curiosa? Vou lembrar. E vou tentar acompanhar seu ritmo, em vez de pedir para você ir mais devagar. Eduarda percebeu que algo fundamental havia mudado naquela mesa. A barreira que existia entre pai e filha havia começado a se dissolver, substituída por um respeito mútuo e uma honestidade que não existia antes. Agora posso fazer uma pergunta? Valentina disse, voltando ao tom mais leve. Claro, Rodrigo e Eduarda responderam ao mesmo tempo. Será que podemos finalmente pedir a comida? Toda essa conversa me deixou com fome, e eu quero ouvir mais sobre aquele risoto com 3 camadas de sabor. A pergunta fez todos rirem, quebrando a tensão emocional do momento. Claro que podemos, Eduarda disse, pegando seu bloquinho novamente. E sabe de uma coisa, Valentina? Vou pedir para o chefe preparar algo especial para você. Uma combinação que sua mãe ficaria orgulhosa de ver você experimentando. Como você sabe o que minha mãe aprovaria? Porque mães sempre ficam orgulhosas quando seus filhos são corajosos o suficiente para enfrentar a verdade e sábios o suficiente para perdoar. Valentina sorriu, e pela primeira vez, foi um sorriso completamente livre de tristeza ou frustração. Foi o sorriso de uma criança que finalmente se sentia compreendida e respeitada pelos adultos ao seu redor. Mas Eduarda sabia que aquela era apenas a primeira etapa de uma transformação muito maior que estava por vir.
O pedido havia sido feito, mas nenhum dos três parecia interessado em comida naquele momento. Havia algo no ar, uma sensação de que aquela conversa estava apenas começando, que verdades mais profundas ainda precisavam vir à tona. Eduarda observou Rodrigo mexer nervosamente no guardanapo e percebeu que ele estava lutando com algo interno. Valentina, por sua vez, parecia mais relaxada do que estivera em meses, mas seus olhos inteligentes continuavam estudando cada movimento do pai, como se ainda houvesse peças faltando no quebra-cabeças. Papai, Valentina disse suavemente, posso fazer mais uma pergunta sobre a mamãe? Rodrigo engoliu em seco, mas acenou positivamente. Pode perguntar qualquer coisa. Por que você parou de falar sobre ela completamente? Não era só esconder a verdade. Você parou de contar as histórias que costumava contar, parou de mostrar as fotos, até guardou as coisas dela. A pergunta atingiu Rodrigo como uma flecha certeira. Ele ficou quieto por um longo momento, claramente lutando com emoções que preferia manter enterradas. Porque dói demais, ele admitiu finalmente, a voz saindo rouca. Cada foto, cada lembrança, cada história, é como reviver a perda de novo. Mas papai, Valentina disse com uma sabedoria que impressionou Eduarda, quando você esconde todas as lembranças boas, sobra só a parte triste. A mamãe não era só tristeza, ela era risadas, histórias, carinhos. Rodrigo começou a chorar silenciosamente. Eu sei, minha filha, mas eu não conseguia. Não consigo lidar com a dor. Foi então que Eduarda tomou uma decisão que mudaria tudo. Senhor Rodrigo, posso dividir algo com vocês? Algo que talvez ajude? Pai e filha a olharam com atenção total. Depois que minha mãe partiu, eu passei anos evitando qualquer lembrança dela, igual ao senhor está fazendo. Achava que se eu não pensasse nela, a dor ia diminuir. E diminuiu? Valentina perguntou. Não, na verdade piorou. Porque eu estava tentando apagar a pessoa mais importante da minha vida. Estava jogando fora todas as coisas boas junto com a tristeza. Rodrigo levantou os olhos para Eduarda. E como você conseguiu mudar isso? Alguém me ensinou que luto não significa esquecer. Significa aprender a carregar o amor de um jeito diferente. Como assim? Eduarda respirou fundo, preparando-se para dividir a parte mais dolorosa da sua história. Minha mãe me deixou uma carta. Uma carta que eu só li anos depois, quando finalmente tive coragem. O que ela dizia? Valentina perguntou, completamente absorvida na história. Ela dizia que se eu parasse de viver por causa da tristeza, seria como se ela tivesse partido 2 vezes. Uma vez fisicamente e outra vez na minha memória. As palavras caíram na mesa como gotas de chuva em terra seca. Rodrigo parou de chorar, processando o que havia ouvido. Ela também dizia, Eduarda continuou, que a melhor forma de honrar quem partiu é continuar sendo a pessoa que eles ajudaram a formar. Continuar crescendo, aprendendo, vivendo. Nossa, Valentina sussurrou. Sua mãe era muito sábia. Era. Igual a sua. Rodrigo olhou para Eduarda com uma intensidade nova. Como você sabe que a mãe da Valentina era sábia? Porque basta olhar para sua filha para perceber. Valentina não é só inteligente. Ela é empática, corajosa, questionadora. Essas qualidades não surgem do nada. Alguém as ensinou para ela. Valentina sorriu através das lágrimas. A mamãe sempre dizia que perguntas eram mais importantes que respostas. Ela dizia isso? Rodrigo perguntou surpreso. Dizia. Ela falava que pessoas que fazem boas perguntas descobrem coisas incríveis sobre o mundo. Pela primeira vez em meses, Rodrigo sorriu ao ouvir uma lembrança da esposa. Eu havia esquecido que ela dizia isso. Papai, você esqueceu muitas coisas boas sobre a mamãe, mas eu me lembro de todas. Conta para mim, ele pediu, a voz ainda trêmula, mas com uma curiosidade genuína. Lembra quando ela me ensinou a fazer aquele experimento com cores? Ela misturou água com óleo e corante e explicou por que eles não se misturavam. Ela dizia que diferenças não eram problemas a serem resolvidos. Eram características a serem celebradas. Rodrigo fechou os olhos, permitindo que a lembrança voltasse. Ela fez uma bagunça na cozinha inteira naquele dia. Fez. E quando você ficou bravo com a bagunça, ela disse que descobertas importantes sempre deixam rastros. Pai e filha estavam sorrindo agora, conectados por uma lembrança compartilhada que havia sido enterrada sob camadas de dor.
Sabe o que mais ela dizia? Valentina continuou, animada por ver o pai receptivo às lembranças. Que eu era especial não por ser mais inteligente que outras crianças, mas por fazer perguntas que faziam os adultos pensarem melhor. Ela realmente dizia isso? Dizia. E falava que quando eu crescesse, ia ajudar muitas pessoas com minhas perguntas inteligentes. Eduarda observou a transformação acontecendo bem à sua frente. Rodrigo estava redescobrindo não apenas as lembranças da esposa, mas também redescobrindo a filha através dessas lembranças. Valentina, Rodrigo disse pegando a mão da menina, me perdoa por ter enterrado todas essas histórias bonitas. Te perdoo, papai, mas agora você precisa me ajudar a lembrar de mais coisas. Eu era pequena quando ela partiu. Tem muitas histórias que só você sabe. Tem mesmo. E eu prometo que vou dividir todas elas com você. Nesse momento, o chefe Bruno se aproximou da mesa, carregando pessoalmente os pratos que Eduarda havia pedido. Era incomum ele sair da cozinha, mas havia observado a conversa emocional acontecendo na mesa 15 e se sentiu compelido a participar daquele momento especial. Com licença, ele disse respeitosamente. Eu não pude deixar de notar que vocês estavam tendo uma conversa muito importante. Preparei algo especial para a família. Bruno colocou diante de Valentina um prato que era uma obra de arte. O risoto estava disposto em formato de coração, com os ingredientes criando camadas que contavam uma história visual. Senhorita, ele disse se dirigindo a Valentina, este prato tem 3 camadas de sabor, como a garçonete pediu. Mas também tem algo mais. Cada camada representa uma fase da vida. Passado, presente e futuro. Todas importantes, todas conectadas. Valentina olhou para o prato com admiração genuína. Isso é lindo, chefe Bruno. E tem uma última surpresa, Bruno continuou. A receita foi criada por uma mãe italiana que queria ensinar para a filha que amor verdadeiro nunca desaparece, apenas muda de forma. O impacto das palavras foi imediato. Rodrigo começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de desespero, mas de reconhecimento. Como se finalmente entendesse que honrar a memória da esposa não significava viver em permanente tristeza. Obrigado, chefe, Eduarda disse suavemente. Isso foi perfeito. Mas Valentina estava olhando para Bruno com aquela expressão analítica que Eduarda já conhecia bem. Chefe Bruno, posso fazer uma pergunta? Claro, pequena. O senhor perdeu alguém importante também? A pergunta pegou Bruno desprevenido. Ele hesitou por um momento, depois puxou uma cadeira e se sentou na altura de Valentina. Perdi minha avó, que me ensinou tudo sobre culinária. Ela dizia que comida feita com amor tem poder de curar corações partidos. E tem mesmo? Tem sim, mas não cura fazendo a dor desaparecer. Cura ensinando que é possível sentir amor e saudade ao mesmo tempo e que isso não é ruim. Valentina provou uma garfada do risoto e seus olhos se iluminaram. Nossa, realmente tem 3 sabores diferentes e eles contam uma história na boca. Qual história você está saboreando? Bruno perguntou sorrindo. A primeira camada é doce e suave, como lembranças de carinho. A segunda é um pouquinho mais forte, como quando a gente cresce e entende coisas difíceis. E a terceira? Ela parou, pensativa. E a terceira? Rodrigo perguntou. A terceira é como esperança. Como se estivesse dizendo que coisas boas ainda vão acontecer. Bruno bateu palmas. Perfeito. Você entendeu exatamente a mensagem que a receita queria passar. Rodrigo provou seu prato também e percebeu que, pela primeira vez em meses, comida tinha sabor novamente. Não apenas sabor físico, mas sabor emocional. Sabor de possibilidade, de recomeço, de esperança. Eduarda? Ele disse. Como você sabia exatamente o que nossa família precisava ouvir? Porque eu reconhecia em vocês a mesma dor que eu senti. E reconhecia em Valentina a mesma necessidade que eu tive. Ser vista, ouvida e respeitada, mesmo sendo criança. Mas você não é só garçonete, é? Valentina perguntou com aquela intuição aguçada. Ninguém entende tanto sobre crianças e famílias sendo só garçonete. Eduarda sorriu, impressionada mais uma vez com a perspicácia da menina. Você está certa, Valentina. Eu estudei psicologia por 3 anos antes de ter que parar. Por que teve que parar? Porque não tinha dinheiro para continuar.
Trabalho aqui para juntar recursos e voltar a estudar. Rodrigo e Valentina trocaram um olhar significativo. Papai, Valentina disse, você está pensando a mesma coisa que eu? Estou pensando que encontramos uma pessoa muito especial. E que pessoas especiais merecem ter seus sonhos realizados? Exatamente o que eu estava pensando. Eduarda olhou confusa de um para o outro. Do que vocês estão falando? Eduarda, Rodrigo disse solenemente, você salvou minha família hoje. Você me ajudou a reconectar com minha filha e me ensinou que é possível honrar quem partiu continuando a viver plenamente. Senhor Rodrigo, Deixa ele terminar. Valentina interrompeu sorrindo. Quero pagar seus estudos de psicologia. Completamente. E quero contratar você como consultor especial para famílias que passam por situações difíceis. Eduarda ficou sem palavras. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque é demais. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Valentina disse firmemente. Você fez o que nenhum adulto havia feito antes. Você me viu de verdade. Você ajudou meu papai a me ver de verdade. E você nos ensinou que amor não termina quando alguém parte. Lágrimas escorriam pelo rosto de Eduarda. Vocês têm certeza? Absoluta. Pai e filha responderam em uníssono. Naquele momento, algo mágico aconteceu. Não apenas uma família havia se reconectado. Uma garçonete havia reencontrado seu propósito de vida. E uma criança havia descoberto que sua inteligência não era um fardo, mas um presente a ser compartilhado com o mundo. O restaurante Belle Époque havia testemunhado muitas refeições importantes ao longo dos anos. Mas nenhuma havia mudado tantas vidas em tão pouco tempo. E essa era apenas a quarta camada de sabor que ainda estava por vir. A notícia da oferta de Rodrigo ainda estava ecoando na mente de Eduarda quando Valentina fez algo completamente inesperado. A menina se levantou da cadeira, caminhou até uma mesa próxima, onde um casal estava jantando com 2 filhos pequenos e se apresentou educadamente. Com licença, ela disse com aquela formalidade peculiar que a caracterizava. Meu nome é Valentina. Vocês gostariam de participar de um experimento científico interessante? Eduarda e Rodrigo trocaram olhares alarmados. O que Valentina estava planejando? O casal, claramente surpreso com a abordagem da criança, olhou para Rodrigo como se pedisse permissão. Ele acenou nervosamente, curioso para ver onde aquilo ia dar. Que tipo de experimento? Perguntou a mulher intrigada. Um experimento sobre percepção sensorial. Valentina respondeu com seriedade científica. Vocês sabiam que nosso cérebro processa sabores de forma completamente diferente, dependendo do nosso estado emocional? As 2 crianças da mesa, um menino de cerca de 5 anos e uma menina um pouco mais nova, pararam de comer e olharam para Valentina com fascínio. Não sabíamos, disse o homem, claramente impressionado com o vocabulário da criança. Como funciona? Bem, Valentina continuou. Quando estamos tristes ou estressados, nosso cérebro libera substâncias que diminuem nossa capacidade de perceber sabores doces e amplificam sabores amargos. Mas quando estamos felizes e conectados com pessoas que amamos, acontece o contrário. Eduarda observava maravilhada. Valentina estava transformando o conhecimento que havia adquirido em seus livros em uma forma de interagir socialmente com outras pessoas. Era como se ela estivesse descobrindo uma nova maneira de usar sua inteligência para criar conexões, não barreiras. Posso mostrar para vocês? Valentina perguntou animadamente. Como? Perguntou a menina mais nova, completamente cativada. Primeiro vocês vão provar uma pequena mordida da sobremesa de vocês, pensando em algo que os deixa tristes. Depois, vão provar a mesma sobremesa pensando na pessoa que mais amam no mundo. Vou apostar que vai ter gosto completamente diferente. O menino de 5 anos bateu palmas. Eu quero fazer! Seus pais riram, contagiados pelo entusiasmo das crianças. Está bem, vamos tentar. Rodrigo se aproximou discretamente de Eduarda. O que ela está fazendo? Algo extraordinário. Eduarda sussurrou de volta. Ela está usando sua inteligência para criar momentos de alegria para outras pessoas, em vez de usar para testá-las. A família seguiu as instruções de Valentina. Primeiro provaram a sobremesa pensando em algo triste, fazendo caretas de desgosto. Depois, a pedido de Valentina,
Se olharam nos olhos e pensaram no quanto se amavam antes de provar novamente. "Meu Deus!" exclamou a mãe. "Realmente tem gosto diferente. Muito mais doce. Isso é incrível!" disse o pai. "Como você sabe essas coisas?" "Eu leio muito sobre neurociência", Valentina explicou, mas dessa vez sem arrogância. "E descobri que conhecimento é muito mais divertido quando você divide com outras pessoas." As duas crianças estavam eufóricas, pedindo para Valentina ensinar mais truques do cérebro. Ela se sentou com eles e começou a explicar outros fenômenos científicos de forma simples e divertida. "Vocês sabiam que quando vocês riem juntos, seus cérebros liberam as mesmas substâncias que fazem vocês se sentirem seguros e amados?" "Sério?" perguntou o menino. "Sério. É por isso que brincar com pessoas que gostamos da gente é uma das melhores coisas do mundo." Eduarda sentiu os olhos marejarem. Estava presenciando uma transformação milagrosa. A criança que 2 horas antes usava sua inteligência como uma arma defensiva, agora a estava usando como uma ponte para criar alegria e conexão. Outras mesas começaram a prestar atenção no que estava acontecendo. Uma senhora idosa que jantava sozinha se aproximou timidamente. "Desculpe incomodar", ela disse, "mas eu ouvi vocês falando sobre o cérebro. Meu neto tem sua idade e adora ciência. Vocês se importariam se eu gravasse um pequeno vídeo dele explicando essas coisas? Ele ficaria fascinado." Valentina olhou para o pai pedindo permissão. Rodrigo acenou positivamente, ainda processando a transformação que estava testemunhando. "Claro", Valentina disse animadamente. "Mas antes, posso saber o nome do seu neto?" "Gabriel. Ele tem 8 anos e sonha em ser cientista." "Que legal. Gabriel, se você está assistindo isso, quero que saiba que fazer perguntas difíceis não te torna estranho. Te torna um explorador do conhecimento." A senhora começou a chorar enquanto gravava. "Ele vai amar isso. Ele sempre se sente diferente das outras crianças porque prefere livros a videogames." "Eu também me sentia assim", Valentina admitiu. "Mas descobri hoje que ser diferente não é problema. É oportunidade de ensinar coisas interessantes para as pessoas." Nesse momento, Carlos, o maître, se aproximou de Eduarda com uma expressão confusa. "Eduarda, o que está acontecendo?" Metade do restaurante parou de comer para assistir uma criança dar aula de ciência. "Está acontecendo algo mágico, Carlos." Valentina descobriu como usar sua inteligência para alegrar as pessoas, não para afastá-las. E isso é bom? É transformador. Mais pessoas se juntaram ao grupo ao redor de Valentina. Um empresário japonês que jantava na mesa ao lado se levantou e disse em japonês: "Esta criança é extraordinária. Posso me juntar ao experimento?" Valentina olhou para ele com curiosidade. "O senhor falou em japonês, não foi?" "Eu não sei japonês, mas adoraria aprender." "Pode me ensinar como se diz obrigada na sua língua?" "Arigatou", ele disse sorrindo. "Arigatou", Valentina repetiu perfeitamente. "E como se diz, você é muito gentil?" "Anata wa totemo shinsetsu desu", Valentina tentou repetir, fazendo todos rirem com sua pronúncia, mas sua tentativa sincera conquistou o coração de todos ali. O empresário japonês se virou para Rodrigo. "Sua filha tem um dom raro. Ela transforma aprendizado em celebração." "Eu sei", Rodrigo disse, a voz embargada de orgulho e emoção. "E eu quase perdi isso por não saber como acompanhar o ritmo dela." Eduarda percebeu que algo ainda maior estava acontecendo. Valentina não estava apenas se conectando com as pessoas. Estava ensinando a todos ali, incluindo ela própria, que inteligência combinada com empatia tinha o poder de transformar qualquer ambiente. "Valentina", ela chamou suavemente. "Pode vir aqui um minuto?" A menina se desculpou com seu público improvisado e voltou para a mesa original. "Como você se sente agora?" Eduarda perguntou. "Eu me sinto completa", Valentina respondeu pensando nas palavras. "Como se minha inteligência finalmente tivesse encontrado seu propósito." "Qual propósito?" "Fazer as pessoas se sentirem interessantes, não inferiores. Ensinar coisas legais, não provar que sou mais esperta." Rodrigo segurou a mão da filha. "Valentina, me perdoa por ter tentado diminuir sua inteligência em vez de ajudá-la a usá-la para o bem? Papai, você não sabia como me ajudar. Agora você sabe. E eu também aprendi uma coisa importante hoje." "O quê?"
Aprendi que quando eu faço as pessoas se sentirem burras, é porque eu estou me sentindo sozinha. Mas quando eu uso minha inteligência para ensinar coisas legais, eu me sinto conectada. A profundidade da autoconscientização de Valentina deixou todos impressionados. Uma criança havia acabado de articular uma lição de vida que muitos adultos levam décadas para aprender. Bruno, o chefe, retornou à mesa carregando uma surpresa especial. Valentina, preparei algo especial para você compartilhar com seus novos amigos. Era uma bandeja de pequenos doces científicos, sobremesas que mudavam de cor quando expostas ao ar, que faziam pequenas reações químicas na boca que demonstravam princípios científicos de forma deliciosa. Estes doces são experimentos comestíveis, Bruno explicou. Cada um demonstra um princípio científico diferente. Pensei que você gostaria de usá-los para ensinar mais coisas interessantes. Os olhos de Valentina brilharam como diamantes. Chefe Bruno, isso é o presente mais perfeito do mundo. Ela pegou a bandeja e voltou para seu público, que havia crescido ainda mais. Agora havia 15 pessoas de diferentes idades, nacionalidades e backgrounds sociais, todos unidos pela curiosidade e pelo carisma contagiante de uma criança de 7 anos. Pessoal, Valentina anunciou, vamos fazer o experimento científico mais divertido de todos. Durante a próxima meia hora, o restaurante Belle Époque se transformou em uma sala de aula interativa. Valentina ensinava, as pessoas aprendiam, todos riam, e uma atmosfera de pura alegria tomou conta do ambiente. Eduarda observava tudo com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Estava testemunhando não apenas a transformação de uma criança, mas a prova de que quando permitimos que as pessoas sejam autenticamente quem são, elas florescem de maneiras inimagináveis. Eduarda, Rodrigo disse, sentando-se ao lado dela. Você não salvou apenas minha família. Você salvou minha filha de uma vida inteira de isolamento social. Na verdade, Eduarda respondeu, Valentina se salvou sozinha. Eu apenas criei o espaço seguro para ela descobrir quem realmente queria ser e quem ela quer ser. Uma criança que usa sua inteligência para iluminar o mundo, não para se proteger dele. Naquele momento, Gustavo, o proprietário do Belle Époque, se aproximou da mesa. Ele havia observado toda a transformação e estava visivelmente emocionado. Eduarda, ele disse, em 30 anos de restaurante, nunca vi nada parecido. Você transformou não apenas uma família, mas o ambiente inteiro. Foi Valentina quem fez a mágica acontecer. Foi o trabalho em equipe de vocês duas, e eu tenho uma proposta. Eduarda o olhou curiosamente. Quero criar um programa especial aqui no restaurante. Jantares educativos para famílias, onde crianças especiais como Valentina possam compartilhar seus talentos únicos. E quero você como coordenadora. Mas, senhor Gustavo, eu vou voltar a estudar psicologia. Pode fazer os dois. Pode usar este restaurante como laboratório prático para seus estudos e pode ajudar outras famílias a descobrirem como lidar com crianças excepcionais. Rodrigo sorriu. Parece que o universo está conspirando para colocar você exatamente onde precisa estar. E Valentina? Gustavo continuou. Gostaria de ser nossa primeira professora mirins? Ensinar outras crianças que ser inteligente é um superpoder, não um problema? Valentina parou de distribuir doces científicos e correu para abraçar Gustavo. Eu adoraria. Posso ensinar que perguntas difíceis são presentes, não problemas. Pode ensinar tudo o que quiser. Enquanto o restaurante aos poucos voltava ao normal, com clientes retornando às suas mesas, mas carregando sorrisos que não tinham quando chegaram, Eduarda percebeu que havia presenciado algo verdadeiramente milagroso. Uma criança havia descoberto que sua diferença não era defeito, mas dom. Um pai havia aprendido que proteger não significa esconder, mas capacitar. Uma garçonete havia reencontrado seu propósito de vida. E tudo isso havia acontecido porque alguém teve a coragem de fazer a pergunta certa no momento certo. O que você está lendo? Às vezes, mudar uma vida é tão simples quanto demonstrar interesse genuíno por quem a pessoa realmente é por dentro. 3 semanas se passaram desde aquela tarde transformadora no Belle Époque, e a vida de todos os envolvidos havia mudado de forma irreversível. Eduarda estava voltando do primeiro dia de aulas de psicologia
quando recebeu uma ligação urgente de Carlos. Eduarda, você precisa vir aqui agora. Tem uma multidão na porta do restaurante, ele disse, claramente nervoso. Multidão? O que aconteceu? A história da Valentina viralizou nas redes sociais. Tem jornalistas, famílias, gente do mundo inteiro querendo conhecer vocês duas. Eduarda correu para o Belle Époque e encontrou uma cena surreal. Dezenas de pessoas aguardavam do lado de fora, cartazes com mensagens como "Obrigada por mostrar que diferente é especial" e "Valentina nos ensinou que inteligência é dom, não problema". Dentro do restaurante, Rodrigo estava sentado com a filha, ambos visivelmente emocionados. Na mesa ao lado, uma família que Eduarda não reconhecia aguardava nervosamente. Eduarda! Valentina correu para abraçá-la. Você viu? Tem gente do mundo inteiro mandando mensagens para mim. Como assim? Rodrigo explicou. Aquela senhora que gravou o vídeo para o neto postou nas redes sociais. Em uma semana, o vídeo teve 2 milhões de visualizações. Famílias do mundo inteiro estão compartilhando histórias de crianças superdotadas que se sentem isoladas. Gustavo se aproximou, radiante. Eduarda, recebemos mais de 300 pedidos de reserva só para conhecer Valentina. E olha só quem veio nos procurar. Ele apontou para a família desconhecida. O casal parecia exausto, e uma menina de cerca de 8 anos se escondia atrás da mãe, claramente desconfortável com o ambiente. Esta é a família Nakamura, Gustavo continuou. Hiroshi, Yuki e a pequena Sakura. Eles vieram do Japão especificamente para conhecer vocês. Hiroshi, o empresário japonês que havia estado presente na transformação original, se levantou e se curvou respeitosamente. Senhorita Eduarda, senhorita Valentina, trouxe minha família porque minha filha Sakura passa pela mesma situação. A menina japonesa sussurrou algo no ouvido da mãe, que traduziu. Ela disse em japonês, por favor, me ajudem. Ninguém entende por que eu sou diferente. O coração de Eduarda e Valentina se partiu simultaneamente. Ali estava uma criança que espelhava perfeitamente a dor que Valentina havia sentido semanas antes. Sakura. Valentina se aproximou devagar. Você fala português? A menina acenou timidamente. Um pouco. Estudo muito idiomas. Quantos idiomas você fala? 5, Sakura murmurou claramente envergonhada. 5 idiomas aos 8 anos? Valentina disse com admiração genuína. Isso é incrível! Você é um gênio das línguas! Pela primeira vez, Sakura sorriu. Ninguém nunca havia reagido à sua habilidade com admiração em vez de desconforto. No Japão, Hiroshi explicou, crianças muito inteligentes às vezes são vistas como problemáticas. Sakura não tem amigos. Os professores não sabem como lidar com ela. Ela fica triste o tempo todo. Eduarda se ajoelhou na altura de Sakura. Posso contar um segredo para você? A menina acenou. Valentina também se sentia muito sozinha antes. Ela achava que ser muito inteligente era uma maldição. Mas descobrimos que é um superpoder. Como superpoder? Sakura perguntou curiosa. Valentina se sentou ao lado dela. Porque pessoas como nós podemos ajudar outros a entenderem coisas incríveis sobre o mundo. Queremos ensinar, não para mostrar que somos melhores, mas para compartilhar coisas legais. Mas as crianças da escola riem de mim quando eu sei respostas que elas não sabem. Eu sei exatamente como é isso, Valentina disse, segurando a mão de Sakura. Mas sabe o que aprendi? Quando usamos nossa inteligência para ajudar outros a aprenderem coisas novas, em vez de mostrar o quanto sabemos, todo mundo fica feliz. Como faço isso? Quer que eu te mostre? Sakura acenou animadamente. Valentina olhou ao redor do restaurante e viu várias crianças que haviam chegado com suas famílias. Pessoal, ela chamou. Querem aprender algo incrível sobre idiomas com a Sakura? As crianças se aproximaram curiosas. Sakura fala 5 idiomas, Valentina anunciou. Ela vai nos ensinar como dizer amigo em cada um deles. Durante os próximos minutos, Sakura ensinou palavras em japonês, inglês, mandarim, coreano e alemão. As outras crianças ficaram fascinadas, pedindo para aprender mais palavras. Agora ensina para elas como nosso cérebro consegue armazenar tantos idiomas diferentes, Valentina sugeriu. Sakura começou a explicar, inicialmente tímida,
mas ganhando confiança conforme via o interesse genuíno das outras crianças. Em poucos minutos, ela estava liderando uma aula improvisada sobre linguística para crianças. Hiroshi e Yuki começaram a chorar. Nunca haviam visto a filha interagir socialmente de forma tão natural e positiva. Como vocês fizeram isso? Yuki perguntou para Eduarda. Nós mostramos para ela que sua diferença não era problema a ser escondido, mas talento a ser celebrado. Nesse momento, uma repórter da televisão local se aproximou. Com licença, posso fazer uma entrevista rápida? A história de vocês está emocionando o país inteiro. Claro, Rodrigo disse. Mas quero que fique claro uma coisa. O quê? Minha filha não é um fenômeno para ser exibido. Ela é uma criança que descobriu como usar seus talentos para ajudar outras pessoas. A verdadeira heroína desta história é a Eduarda. A câmera se virou para Eduarda, que ficou visivelmente desconfortável. Senhor Rodrigo, eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer: escutar de verdade uma criança. E foi exatamente isso que mudou tudo. Valentina interrompeu, se dirigindo diretamente para a câmera. Adultos, se vocês têm uma criança que parece difícil, talvez ela só precise ser ouvida de verdade. Talvez ela tenha algo incrível para ensinar, mas ninguém está prestando atenção. A frase foi tão poderosa que a repórter parou de fazer perguntas e apenas filmou. E para as crianças que se sentem estranhas ou diferentes, Valentina continuou, vocês não são estranhas, vocês são especiais. E tem sempre alguém que vai entender vocês, só precisa continuar procurando. Quando a entrevista terminou, Gustavo fez um anúncio para todos no restaurante. A partir de hoje, toda quinta-feira será a Noite das Crianças Especiais, aqui no Belle Époque. Crianças com talentos únicos poderão compartilhar seus dons com outras famílias. A multidão aplaudiu. Mas o momento mais emocionante veio quando Sakura se aproximou de Valentina. Arigatou gozaimasu, ela disse em japonês, depois repetiu em português. Muito obrigada por me mostrar que posso usar minha inteligência para fazer amigos, não para afastá-los. Doitashi mashite, Valentina respondeu tentando falar japonês. Que significa de nada, certo? Sakura riu e a corrigiu carinhosamente. Era o início de uma bela amizade entre duas crianças que haviam encontrado propósito em seus dons únicos. Hiroshi se aproximou de Rodrigo. Obrigado por compartilharem sua história. Vocês salvaram minha família. Não fomos nós, Rodrigo respondeu, olhando para Eduarda com gratidão infinita. Foi uma garçonete corajosa que decidiu ver além das aparências e encontrar o coração de uma criança perdida. E, enquanto as famílias se despediam, prometendo manter contato, Eduarda percebeu que havia presenciado algo ainda maior que uma transformação individual. Havia presenciado o nascimento de um movimento global de aceitação e celebração das diferenças. E tudo havia começado com uma pergunta simples. O que você está lendo? Às vezes, mudar o mundo começa com mudar uma vida de cada vez. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde que mudou tudo. O Belle Époque havia se tornado o restaurante mais famoso da cidade, não pelo luxo, mas por ser o lugar onde milagres humanos aconteciam toda semana. As Noites das Crianças Especiais se tornaram um movimento nacional, com restaurantes de todo o país adotando o modelo. Eduarda chegou ao restaurante naquela quinta-feira especial carregando sua pasta da faculdade. Havia acabado de terminar uma prova de psicologia infantil e estava radiante. Seus professores constantemente pediam para ela dividir sua experiência prática com os colegas, transformando-a em uma verdadeira referência no assunto. Eduarda! Valentina correu para abraçá-la como fazia toda semana. Mas dessa vez havia algo diferente no brilho dos seus olhos. O que houve, pequena gênia? Eduarda perguntou carinhosamente. Tenho uma surpresa incrível para você. Papai, conta para ela. Rodrigo se aproximou com um sorriso que Eduarda não via desde que o conhecera. Ele havia se transformado completamente. Deixara a empresa nas mãos de sócios confiáveis para se dedicar integralmente à filha e ao projeto que haviam criado juntos. O Instituto Valentina, uma organização que ajudava famílias com crianças superdotadas no mundo inteiro. Eduarda, ele disse, a voz embargada de emoção. Você se lembra da família Santos que veio nos procurar mês passado? Claro. O casal com um menino que não conseguia se adaptar na escola porque era inteligente demais.
Pois é, eles fizeram um documentário sobre nossa história. E esse documentário acaba de ser selecionado para o Festival Internacional de Cinema de São Paulo. Eduarda ficou sem palavras. Um documentário sobre nós? Sobre o poder transformador de uma pessoa que decide ver o melhor nos outros. Valentina corrigiu. Sobre como você salvou não apenas nossa família, mas centenas de outras. Naquele momento, Gustavo apareceu carregando uma televisão portátil. Gente, vocês precisam ver isso! Ele ligou o aparelho e sintonizou no noticiário da tarde. A apresentadora estava falando sobre um movimento internacional chamado Efeito Valentina. Crianças superdotadas ao redor do mundo que haviam encontrado formas criativas de usar sua inteligência para ajudar suas comunidades. Na França, a repórter dizia, Pierre, de 9 anos, criou um sistema para ensinar matemática para crianças com dificuldades de aprendizado. Na Índia, Priya desenvolveu um método para ensinar inglês usando ciência. No Brasil, tudo começou com uma menina chamada Valentina e uma garçonete que decidiu escutá-la. As imagens mostravam crianças de diversos países, todas citando Valentina como inspiração. Uma menina coreana falava em inglês. Valentina me ensinou que ser diferente não é problema, é oportunidade de ajudar. Eduarda começou a chorar. Vocês percebem o que aconteceu? Uma conversa sobre neurociência numa mesa de restaurante se transformou num movimento mundial. Não, Valentina disse segurando a mão de Eduarda. Uma garçonete que teve coragem de fazer a pergunta certa para uma criança perdida salvou milhares de famílias pelo mundo. Nesse momento, uma comitiva especial entrou no restaurante. Era a família Nakamura, Hiroshi, Yuki e Sakura, que haviam voltado especialmente do Japão para uma ocasião muito especial. Sakura correu para abraçar Valentina. Ela estava irreconhecível, confiante, sorridente, radiante. Valentina, Eduarda, tenho novidades incríveis. Conta tudo, Valentina disse animada. Abri uma escola de idiomas para crianças no Japão. Ensino 5 línguas usando brincadeiras científicas que você me ensinou. Já tenho 200 alunos. 200 alunos aos 9 anos? Eduarda perguntou impressionada. Sim. E sabe o mais legal? Nenhuma das crianças se sente estranha por ser inteligente, porque criamos uma comunidade onde ser curioso é celebrado. Hiroshi se aproximou de Rodrigo. Meu amigo, vim convidar vocês para algo histórico. O governo japonês quer implementar o modelo Valentina em todas as escolas do país. Querem que vocês sejam consultores oficiais. A notícia deixou todos em choque. O que havia começado como uma tarde difícil num restaurante havia se tornado política pública internacional. Mas não é só o Japão. Sakura continuou empolgada. Canadá, Alemanha, Austrália. Todos querem aprender como identificar e apoiar crianças como nós. Carlos, o maître, se aproximou com lágrimas nos olhos. Gente, tem mais uma surpresa. Olhem lá fora. Todos se dirigiram às janelas. Na calçada do Belle Époque, centenas de pessoas se reuniam segurando velas acesas. Não era protesto, era celebração. O que está acontecendo? Eduarda perguntou. É o Dia Internacional da Criança Especial, Carlos explicou. Criaram essa data em homenagem ao dia em que Valentina fez sua primeira apresentação científica aqui no restaurante. Pessoas no mundo inteiro estão fazendo vigílias para celebrar crianças que são diferentes. Eduarda olhou pela janela e viu algo que a emocionou profundamente. Famílias inteiras com crianças de todas as idades, muitas segurando cartazes com frases que ela própria havia dito. Inteligência é dom, não problema. Diferente é especial. Escutar é o primeiro passo para curar. Eduarda, Valentina disse puxando sua mão. Tem algo que nunca te falei. O quê? No dia que você me perguntou sobre meu livro, sabe por que aquilo foi tão importante? Por quê? Porque foi a primeira vez na minha vida que um adulto demonstrou interesse genuíno em quem eu realmente era por dentro. Você não queria me controlar, me calar ou me mudar. Você queria me conhecer. As palavras atingiram Eduarda como um raio de compreensão. Valentina, isso me lembra de algo que minha mãe escreveu na carta que me deixou. O que ela escreveu? Ela disse que o maior presente que podemos dar a alguém é nossa atenção verdadeira. Que quando realmente vemos uma pessoa,
Damos a ela permissão para ser quem nasceu para ser. Rodrigo se aproximou de Eduarda. Sabe qual é a ironia de tudo isso? Qual? Você veio trabalhar naquele dia achando que era apenas mais um dia comum de garçonete, mas o universo estava preparando você para o momento mais importante da sua vida. E qual foi esse momento? Quando você escolheu ver uma criança ao invés de um problema. Gustavo subiu numa cadeira e pediu a atenção de todos. Pessoal, quero fazer um anúncio oficial. A partir do mês que vem, o Belle Époque vai se transformar no primeiro Centro Internacional de Desenvolvimento para Crianças Superdotadas. E nossa diretora será a Eduarda. A multidão dentro e fora do restaurante explodiu em aplausos. Mas eu ainda estou estudando, Eduarda protestou. E vai continuar estudando, mas também vai liderar uma revolução na forma como o mundo trata crianças especiais. Valentina subiu numa cadeira ao lado de Gustavo. Posso falar uma coisa para todo mundo? O silêncio foi absoluto. Adultos que estão nos ouvindo, se vocês têm uma criança que parece problemática, façam a pergunta que mudou minha vida. O que você está lendo? O que você está pensando? O que você está sentindo? Sua voz ficou mais forte, mais apaixonada. E crianças que se sentem estranhas. Vocês não são estranhas. Vocês são raras. São especiais. São o futuro do mundo. Não deixem ninguém apagar a luz que existe dentro de vocês. A multidão começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento profundo. E lembrem-se sempre, Valentina concluiu olhando diretamente para Eduarda. Às vezes, mudar uma vida é tão simples quanto perguntar: o que você está lendo? Com interesse genuíno. Enquanto os aplausos ecoavam dentro e fora do restaurante, Eduarda percebeu que havia presenciado e participado de algo muito maior que uma transformação pessoal. Havia presenciado o nascimento de uma nova forma de ver e tratar crianças especiais no mundo inteiro. 6 meses depois daquele primeiro encontro, uma pergunta simples havia se tornado um movimento global. Uma garçonete havia se tornado líder mundial em psicologia infantil. Uma criança problemática havia se tornado embaixadora internacional da neurodiversidade. Mas o mais importante, milhares de crianças ao redor do mundo não se sentiam mais sozinhas ou estranhas. Elas sabiam que ser diferente não era defeito, era superpoder. E tudo havia começado quando alguém teve a coragem de fazer a pergunta certa. O que você está lendo? Às vezes, as maiores revoluções começam com os menores gestos de bondade humana.